tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 18 de março de 2012, domingo. O verbete é de número 2241, tem 6 páginas, 46 logias e 20 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo, a divisão do detalhismo, tem 11 máximos. O tema é autocrítica remissiva. A especialidade é a autocriticologia. Quem fez o verbete aí com muito critério e com muito detalhe foi o professor Roberto, que está ali muito bem assessorado hoje, porque deve é. Definição. A autocrítica remissiva é a técnica ou procedimento de autoavaliação por meio do qual a consciência remete ao histórico seriexológico de vidas recentes, a fim de levantar erros, acertos, omissões, trafares, trafores, contrapontos ideológicos, mesológicos e psicossomáticos, traços de personalidade e limitações idiosincráticas, favorecendo a terapêutica e autocura ou remissão de nosografias e revalidação de homeostasias na trajetória evolutiva pessoal. A curiosidade investigativa aplicada à autopesquisa. O livro enquanto representante da autobiografia. O valor do registro público das realizações pessoais na vida física. O deslindamento da composição da personalidade do pesquisador. As autocomprovações das hipóteses pessoais de pesquisa, retroalimentando a eudemonia cosmoética. Os afetos e desafetos desenvolvidos ao longo das vidas sucessivas. Os reencontros com as personalidades do passado. Agora, eu li apenas a metade só da fatologia. Agora, depois, o cotejo reto biográfico. As multibiografias da série X pessoal. Os episódios retrocognitivos. As induções e suspeitas da forma holopensênica, as auto e hetero confrontações conscienciométricas, a revisão dos erros do passado, a profilaxia das automimeses, a revalidação dos acertos no decorrer da série X. Eu li aqui só um terço aqui do tópico aí sobre a parafatologia. Agora, na argumentologia, nós temos aí a seção aqui da tabela com 12 tabelas, 12 cotejos, na ordem alfabética, apropriados para distinção entre a autocrítica remissiva e a autocomplacência assediosa. Agora, esse assedioso aqui, eu não sei, é de assédio? É só de assídia, né? Então, tá certo. Agora, aí tem o cotejo autocrítica remissiva, autocomplacência assediosa. Então, vale a pena ver, são 12 itens. Agora, na taxologia, tem 7 categorias de comprovações autocríticas, flagrantes, úteis à remissão de nosografias no universo da pesquisa recinológica. São 7 itens. Na remissiologia de 15 itens, nós destacamos 5. Autoidentificação seriexológica, autoevocação, prospecção seriexológica, retrosenha pessoal e teleobiotipologia. Frase enfática. A autocrítica remissiva constitui procedimento inalienável aos pesquisadores e pesquisadoras interessados na autolucidez da própria história evolutiva, conscienciométrica e holobiográfica. Qual a extensão das reflexões efetivadas por você quanto à identificação das reincidências dos traços temperamentais, na autocura ou remissão dos trafares e no reforço ou revalidação dos trafores? Quais evidências autocomprovadoras indicam acerto evolutivo no emprego da autocrítica remissiva? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo, nós temos 20 itens muito bem selecionados.
autoconhecimento, autoavaliação, autopesquisa, autoanálise, autoinvestigação, tendências, retrospecção, retrobiografia, metabiografia, retrocognicioteca, autocriticologia, intraconscienciologia, conscienciometrologia, seriexologia, holobiografologia, autocogniciologia, retrobiotipologia, experimentologia, autoparageneticologia e telebiotipologia. Agora, o verbete aí no dicionário é autoanaliticologia. Está seguindo os autos. Agora, ele é dentro da investigativo-lógico, o argumento. Agora, eu chamo a atenção para verem lá no fim a taxologia, que tem 10 áreas existenciais nas quais a consciência lúcida busca cotejar a própria condição interassistencial. Os detalhes disso aí vale a pena ver. São sérios. Agora, questionamento. Sou intermissivista de São Paulo, capital. Estou há 20 anos na Conscienciologia. Estou presa em um soma obeso de 106 quilos há 62 anos. Estou com vergonha por ter errado por omissão no tratamento da obesidade. Há 4 meses, devido à infecção na bexiga, que evoluiu para tromboflebite, saí da fase da culpa e entrei na fase da vergonha. Essa fase é bem mais dolorosa em todo sentido do que a fase da culpa. Fiz check-up cardiológico, ginecológico, vários exames laboratoriais com resultado normal. Porém, há 4 meses, todos os remédios de pressão alta que tomei me dão reações adversas, principalmente fraqueza nas pernas e tosse. Comprei esteira ergométrica, mas devido à insuficiência vascular e trombofilia, estou com dificuldade para andar. Solicito orientação e a possibilidade de estar na sua TENEPS. Eu vou colocar na TENEPS. Agora, aqui, o que mais que você fala aí? Seria bom ela internar uma temporada no spa. Eu também acho, é o que eu ia falar. É o melhor que ela pode fazer, não é isso? Ficar uma temporada lá. Levar filme para ver, livro para ler, etc. Agora, para o nosso eminente verbetógrafo, Enfatologia, página 10, segunda linha. Poderia explicar as metabiografias e o valor do registro público das realizações pessoais na vida física? Então, metabiografia é tudo aquilo que ficou de efeito após uma determinada vida. Então, quais são os rastros, os efeitos que a vida daquela pessoa deixou? Por exemplo, se ela abriu alguma linha de conhecimento, uma linha de trabalho específico na área da saúde, na área da pesquisa, na área por exemplo, até da exploração mesmo, da questão de novas áreas, novas terras. Então, tudo que ela fez, o que é que de efeito, o que é que gerou. Então, isso fica, isso vai dando origem, por exemplo, na ciência. Isso é muito importante, porque a ciência, um dos pontos é acumulativa, é ser acumulativa. Então, na hora que você dá uma contribuição, você está, como passando bastão para alguma coisa que vai continuar com outras pessoas. Então, a metabiografia é o efeito daquela vida, o esforço que a pessoa fez e deixou lá. Agora, o registro público das realizações, sem dúvida, esse é um ponto fundamental, por exemplo, para a pessoa pegar esse bastão novamente. Então, se a pessoa for muito boa e não deixou nada escrito, registrado de alguma forma, então não é só, claro, eu coloquei o livro como principal, mas não só as obras, as realizações, então deixar uma marca registrada. Então isso não quer dizer que a pessoa tenha que fazer tudo para aparecer, não é isso. Então, mas deixar registrado aquilo que ela pensou, que ela se esforçou para deixar alguma coisa de bom aqui. Então isso aí vale a pena se esforçar para identificar. Na fatologia, quarta linha, as autocomprovações das hipóteses pessoais de pesquisa retroalimentando a eudemonia cosmoética. Isso, quando a gente começa a fazer uma prospecção, isso é um campo novo, você ressoma
E aí existe aquela névoa do restringimento. E aí você começa a fazer uma nova prospecção sobre si mesmo. Então, sobre extrafisicalidade, sua origem, seu histórico. Então, esse esforço que a gente começa a fazer, qual que é a estratégia melhor para a gente começar isso? A estratégia científica. Pelo menos, ao meu ver, a estratégia científica é menos pior. Então, você começa lançando hipóteses sobre qual a sua origem, o que é que você fez, né? O que é que você veio fazer aqui. Então, essas hipóteses você começa a correr atrás, juntar evidências, fazer pesquisa. Então, aí, com o passar do tempo, você começa a ter alguns resultados dessa pesquisa. E esses resultados, estando coerente com aquilo que você realmente pretende, isso vai te dando reforço, uma retroalimentação positiva. O estado de eudemonia é o estado de uma autossatisfação, mas aquilo que é próprio seu, né, de você não precisa estar, isso aí não é público, né, é uma satisfação íntima sobre aquelas conquistas ou mini-conquistas que você está conseguindo. Principalmente, dá atenção às mini-conquistas. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com mega-conquista, mas o passo a passo, no dia a dia, isso aí tem um peso fundamental. Para a fatologia, página 11, o final da segunda linha, poderia explicar as induções insuspeitas da forma holopensênica? Teve o verbete semana passada chamado energotactismo, ou seja, que é a atração que existe principalmente pelos campos de energia. A forma holopensênica é como um núcleo, chamei a atenção aqui naquele verbete para isso. Então, a forma ela é como um núcleo de energia carregado com suas próprias energias, com aquilo que a gente falou agora há pouco, por exemplo, a metabiografia. Então, o que ficou de tudo registrado lá? Na hora que você evoca aquele ambiente, o livro, a obra, a situação, aquela evocação ela vai te levando, por exemplo, para lugares, por exemplo, a questão da descoberta das trilhas naturais, espontâneas. Você está lá, num lugar onde você tem forma holopensênica, você tende a atrair em inúmeras situações. Trilha, pessoas, livros, situações. Então, esse poder atrator, nem sempre você consegue captar tudo. Às vezes, depois que passa a situação, é que você para refletir, aí, puxa, é mesmo, eu estava sendo quase que levado para aquele lugar. Aquelas pessoas chegaram quase que exatamente encaminhadas. Então, essas coincidências que vão ocorrendo junto com as sincronicidades. A parafatologia, quarta linha. A paraprosopografia. A paraprosopografia é o perfil holobiográfico, tem logo aí na sequência um perfil mais integral, mais completo sobre a consciência. Então, isso aí vamos dizer, um objetivo. Teve um verbete aqui, acho que foi o Everaldo, não sei se o Everaldo está aí. O Everaldo falou do binômio autoconscienciometrologia e autopesquisa. Então, nesse verbete, ele comentou também sobre isso. Levantar o perfil mais completo possível nosso. Isso aí é uma das questões prioritárias que eu vejo, concordo, que a gente deve estar atento a isso, investir nisso. Professor, a respeito de toda essa discussão sobre consciências fotografadas, é realmente possível fotografá-las ou é tudo tapiação? Não. O problema é o seguinte, só se consegue fotografar para sensibilizar a chapa fotográfica, etc., tal, e aquilo aparecer, quando tem muito ectoplasmia. E isso é raro. De modo que você considera o seguinte, 5% tem sua razão, 95% tem tapiação. Isso mais ou menos é a regra. Agora, gente, eu queria mostrar aqui para vocês, eu recebi aqui um convite sobre o Hércules Galop, que vão apresentar aí uma mostra fotográfica, a trajetória do empreendedor evolutivo. É do dia 14 de abril, sábado, 15 horas, aí aqui na holoteca do CAEC. Vale a pena vocês estudarem, vão mostrar tudo sobre ele com a mostra fotográfica. Vale a pena ver. O Hércules é que tem ajudado muita gente aqui. Vale a pena examinar isso.
Eu vou repetir. É dia 14 de abril, sábado, às 15 horas, depois da tertúlia aqui. Vale a pena pensar nisso aí. Você já guarda lá um espaço. Tem a ver com o tema. Para ver essa mostra fotográfica. Metabiografia, a gente acabou de falar aí da metabiografia. Tem relação, né? Agora, ó, outra aqui, uma chamada de trabalhos para o primeiro simpósio de parapedagogia. Vai ser de 12 a 14 de outubro. Olha, é outubro. Pensa bem, tem uns 8 meses, 7 meses pelo menos até lá. 12 a 14 de outubro. Agora, as temáticas do evento: assistência através da TARES, autodidaxia docente, autorreflexão docente, autopesquisa docente, disciplinas do curso intermissivo relativa à qualificação docente, docência verbetográfica, paradidaticologia, técnicas parapedagógicas. Tem uma série dessas, eu li algumas. Agora, a coisa mais séria: o envio de trabalho deve ser até o dia 15 de maio. Nós estamos em março, tem 2 meses aí para chegar até lá. Quem quiser participar, é só ver com calma e mandar os trabalhos, tá certo? Vale a pena. Eu quero chamar a atenção aí para aqueles, principalmente os teletertulianos, aqueles que não conhecem aqui. Eu quero dizer o seguinte: participar do campus aqui do CEEC é o mesmo que entrar na universidade convencional. Trabalho, pesquisa, estudo, aula, serviço, curso, professores, debate e outra coisa. Às vezes nós somos até melhor do que certas universidades que eu conheço. Aqui tem mais material, tem mais infraestrutura, tem mais gente competente, pelo número de professores que nós temos e tudo mais. Eu quero lembrar, porque o povo de vez em quando me pergunta como é que é isso. Então é bom a gente participar do campus CEEC, é o mesmo que entrar na universidade convencional. Em alguns casos é até melhor. Não estou puxando nenhuma brasa para a sardinha. Quem não admitir, vem aqui que nós vamos dar um banho de loja para a pessoa ver como é que é. A verdade é essa. Nós agora já podemos expor essa realidade com tudo que a gente tem. Nós já temos mais de 50 autores do Holociclo aqui. O que vocês querem? Temos 132 verbetógrafos. O que há? Que universidade que tem isso aí? Tem umas que não tem. Outra coisa, e as pontuações lá do Holociclo? Nós já estamos chegando a mais de 800 artefatos de saber. Temos mais de 80 mil obras selecionadas na Holoteca. Como é que é? Hein? Só de pessoas que vieram para cá, que estão trabalhando conosco, que são voluntários, são 654 hoje. Dicionário tem 6 mil, sendo que tem 10% disso é tudo joia, é tudo beleza. O que mais tem? Trinks, em cima dos trinks. O que mais tem? Joia, beleza, em cima dos trinks. Pérola, pérola negra, raridade, singularidade, é um monte. Vale a pena ver. De modo que, vamos pensar, eu estou dando uma geral hoje para o povo entender. De vez em quando as perguntas como é que estão, né? Agora a gente pode falar. Roberto, página 11, aqui na parafatologia, na 5ª e 6ª linhas de baixo para cima, você coloca a trajetória serexológica linear e a errática. Quais são os fatores nas suas pesquisas que você observou que a consciência às vezes vai de uma para outra? O que interfere mais nesse processo aí? Como é que você entende isso? O que eu vi assim que pode pegar, em geral, é o que pega, por exemplo, às vezes você tem o referencial daqui mesmo, questão de sexo, poder, e, por exemplo, a questão mesmo do porão em relação a, vamos dizer, a entrada num ambiente de, vamos dizer, não é luxúria, mas assim, de proveito das situações, entrar na questão de festa, as tentações, de modo geral. Ostentação. Então, tudo isso tende a levar a pessoa para um caminho errático, né? Isso que eu coloquei aí. Agora, tem também as circunstâncias, né? As companhias. Então, eu até frisei aqui, por exemplo, a questão do voluntariado, como que isso ajuda.
as companhias, onde você está, onde você se encontra. Geralmente, nenhuma companhia por acaso. Você já reencontrou naquela situação, naquele esquema, já é uma situação. Né? Já não é já tem uma tendência para aquilo. Mas, o fato de ter recorrência, isso já mostra que a pessoa não trabalhou direito aqueles aspectos. Então, aí pode pegar mesmo. Às vezes, tem a questão da ingenuidade, né? A pessoa está naquele grupo, né? naquele zeitgeist, então acaba entrando na onda e isso aí desvia. Isso acontece até hoje, como é fácil, né? A questão dos grupos e da influência na pessoa especificamente. Então, aí puxa uma questão de porão e a pessoa tende a entrar, enveredar, e aí vai se sentindo bem com aquelas companhias e aí acaba se desviando. Ok, ainda aqui na página 11, na tecnologia, quarta linha, talvez você já tenha até comentado, a técnica da extra-análise metabiográfica seria o que? Você estudar uma outra personalidade, biografia? O que você... O extra é porque, primeira coisa, você começa a estudar lá a personalidade consecutiva. Então, você dá ênfase à biografia, tudo que ela fez lá, as características, como é que ela se relacionava. Então, todas as realizações naquela vida. Então, toda a trajetória dela. Aí, a extra-análise, quer dizer, além disso, aí vem o extra, é saber o que é que ficou de efeito daquela vida. Então, que é a metabiografia. Então, aí você começa a ver o que tem de coerência com aquilo que a pessoa fez e realmente que continuou. E aí você pode ver o que é que, por exemplo, fizeram má interpretações, distorções, proveito de situações, às vezes do nome, das circunstâncias, das influências. Então, tem tudo isso. A metabiografia é um campo vasto ainda. Eu coloquei assim, eu comecei a estudar um pouco isso, mas tem muita... A prioridade ainda é a biografia, mas é algo que também tem muita estudo para a gente aprofundar. E é isso aí que daria subsídio para a técnica da releitura autobiográfica, que você comenta antes, aí na primeira linha da tecnologia? A releitura autobiográfica, você usa tudo isso. Acho que tem um artigo que saiu lá no Verponologia, que eu falei mais detalhadamente isso. Mas aí lá você vai usar tudo. Vai pegar livro, vai ver metabiografia, vai tudo que tiver disponível, porque o interesse é chegar naquele perfil mais completo da personalidade. Né? E, claro, os efeitos que tiveram aquela vida ou aquelas vidas vai repercutir hoje. Né? Entendi. Então, isso aí, de fato, vai ter alguma repercussão. Mas ajuda a entender algumas circunstâncias que você reencaixa, que você reincide naquilo, grupo, atividades, pessoas, contatos. Entendi. E tem alguma área, alguma variável que você usa para confirmar, como se ela tivesse um peso maior para você achar que uma determinada personalidade foi outra? Entende? Por exemplo, a profissão, alguma coisa mais específica do temperamento. Você tem algum delineamento sobre isso? Para confirmar uma personalidade com consecutiva, outra. Que uma foi a outra. É aquilo que eu acabei de falar, assim, o perfil mais completo vai te dando a confirmação gradativa. Eu, no início, esperava, não, vai chegar uma hora que vai ter aquela confirmação. Revelação. Mas isso sempre foi assim, passo a passo, sempre foi acumulando dados. Então, aí você vai ver dados de comportamento, dados de posicionamento, até alguns detalhes, por exemplo, de expressão mesmo. Por exemplo, você vai ver, tem relatos da personalidade, como é que você é com os amigos, no círculo social. Que tipo de posicionamento? A postura mais espontânea, como é que você é? Sim. Aí você vai ver lá e confronta, poxa, mas como é que pode um detalhe desse ser exatamente ou idêntico ou repetido? Legal. Aí você vai acumulando. Isso do ponto de vista mais concreto, assim. E tem, claro, a questão dos flashes retrocognitivos, questão de forma, você confirmar, por exemplo, você juntar evidências fortes de forma holopensênica no mesmo lugar, na mesma situação que a pessoa viveu, tudo. Então, você tem que acumular dados o máximo possível, é assim que eu tenho procurado fazer. Junta tudo, parapsiquismo, evidência, livro, traço de temperamento, tudo. E para fechar, você já fez viagens para outros países com esse objetivo de pesquisar.
O que você daria de dica para a pessoa que está se preparando para viajar e fazer alguma pesquisa similar? Procura, primeira coisa, assim, adiantar o máximo possível esse perfil aí, da personalidade. As circunstâncias que ela viveu, local, casa, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção já no caminho, no início da viagem, a questão da infância. Onde é que foi a infância? Até agora eu ainda não sei, uma vez, no tertúlio aqui, o professor Valdo chamou a atenção para isso também. Questão de infância. Ver lá onde é que foi a infância daquela personalidade. Os primeiros contatos, contato com pai, mãe, como é que era aquele círculo inicial. Aquilo eu não tinha dado muita atenção para esse na hora, me chamou muita atenção, até hoje ainda chama um pouco. Outra coisa, fazer, você conciliar, por exemplo, a viagem, vamos dizer, o turismo normal, assim, a questão de conhecer o local, ficar à vontade no local, não ir direto, por exemplo, no ponto. Você sabe lá onde é que foi a casa do fulano. Aí, agora eu vou, já vai direto lá. Deixa, chega, deixa assentar tudo, fica à vontade, fica, né, vai rondando e aí, não rondando a casa, né? Depois você faz isso também. Depois pior que você faz isso também, né? Mas deixa primeiro assentar, porque aí você vai ver a energia, a tendência da fome é te engolir muito facilmente. Então você que tem que estar, entendeu, por cima da questão. Não deixar ser engolido pela questão da fome. E aí você vai pouco a pouco, então, por exemplo, na minha estratégia, no terceiro dia eu fui ser mais, igual o professor Valdo falava, mais fustigador lá. Fui cutucar mais a onça lá com a vara curta. Mas eu já tinha conhecido cidade, já tinha rodado bem, já tinha... Isso numa das cidades que eu fui para fazer rastreamento, né? Então aí já estava bem mais tranquilo, e a coisa, a espontaneidade, quando se de fato tem, você não precisa ter ânsia ou preocupação, vai ocorrer, não vai confirmar ou não vai. Isso aí tudo vai reduzindo, vai abaixando, e aí o interessante é deixar o tactismo, né? Que quem está falando, você se acoplar naturalmente. Aí sim, aí cala a sua boca, por exemplo, cala a boca da ansiedade, cala a boca, entendeu? Daquelas preocupações que você tinha com confirmação, não, poxa, não é aquela coisa que é o natural da pesquisa. Você lança uma hipótese, o cientista que não ficar preocupado se a sua hipótese é válida ou não, ele tem alguma coisa errada com isso. Ele tem que estar preocupado em ter evidências ou não sobre a sua hipótese, mas ficar, entendeu? Ele tem aquele limiar do entusiasmo, da expectativa e do fato e do parafato. Roberto, aqui. Nessa linha que o Pedro estava falando, dentro da sua experiência, como é que você faz para discernir, por exemplo, você levantou lá a hipótese de uma determinada personalidade. 90%, 80% do que você está pesquisando está encaixando, porém há alguns pontos que não se encaixam. Como é que você faz para saber se aquele pequeno percentual ele é anulador da hipótese ou ele simplesmente é uma desconexão em relação à mesologia, tempos, recins, enfim? Aí entra a questão de categorização. Procura fazer categoria em tudo que você levanta de informação. Então, a questão desse perfil que a gente falou, da personalidade, vai lá, põe o que é temperamento, a essência da pessoa, a reatividade espontânea dela. O que é o perfil intelectual, por exemplo? O que é de comportamento? Como é que eram as relações sociais? Aí você vai, o zeitgeist ali, o contexto da educação. Então, aí você, dentro disso, o que destoa, está na essência do temperamento ou está mais fora do núcleo central da consciência, de manifestação dela? Às vezes a pessoa, você pode ter mudado, às vezes um soma, um novo corpo, um novo zeitgeist, ele pressiona ali tanto que ajuda a mudar. Isso, pelo que eu vi, até acontece. A essência, claro, lá no fundo não mudou tanto, mas aquele novo zeitgeist, por exemplo, educação. Então, vamos supor, a pessoa tinha uma certa dose de indisciplina mais forte diante de determinadas situações. Tinha disciplina por um lado, mas na questão, às vezes, social, muito indisciplinado, mas assim, rebeldia, por exemplo. E aí, tendo outra vida, a pessoa entra com a educação mais rigorosa. E aí vai. Então, a pessoa, uma hora, se encaixa mais dentro de uma determinada forma de trato social, né, de refinamento e tal, de um jeito ou de outro,
Porque assim, ou ela se encaixava e ia estar fora. Então, mas claro, aqueles traços vão permanecer, lá na essência vão permanecer, mas houve uma mudança. Você não pode negar. Então, faz esses confrontos. Lembrar que um viés que tem aí, se ela fez um curso intermissivo, às vezes pode mascarar, entre aspas, um determinado comportamento espontâneo. Roberto, aqui na fatologia, a penúltima linha, tem a pinçagem do traço temperamental contrastante. Isso. Principalmente esse contrastante aí que eu não entendi. Isso encaixa um pouco, às vezes, com o que o Felipe colocou também. Às vezes pode ter isso, viu, Felipe? No momento que a gente vai, acho que na nossa trajetória evolutiva, a gente vai tentando fazer acertos, né? Fazer melhorias. Isso aí é o óbvio. Agora, tem determinados traços que você ainda está trabalhando, e às vezes você manifesta as duas coisas. Então, ou tem traços específicos que é do perfil, do temperamento e da personalidade. Então, um exemplo que eu posso dar assim, mais próximo, veja, tem aluno é bom porque ele reflete, espelha muito, né? Então, eu estou com 10 anos de docência direto mais aqui. Então, aí chega aluno para mim e fala que gosta de mim, mas pelo meu jeito, pela minha seriedade. Então, a pessoa é muito séria e tal. Aí tem outros que falam que gostam de mim por causa da minha brincadeira, das brincadeiras e tudo mais. Do meu lado brincalhão. Então, você vê as duas gente diferentes pensando os dois traços. Aí você vai, poxa, o que prevalece mais, né? Então, é esse tipo de situação. Então, às vezes você manifesta, às vezes foi aquilo. Em uma determinada vida, você teve uma educação, um trato, um zeitgeist que formatou você demais em determinada situação. Isso ajudou, por um lado, a controlar certas impulsividades, por exemplo. E aí você permanece com aqueles dois traços. Igual, por exemplo, a situação de, igual eu falei, rebeldia e formalidade. Então, você é mais o quê? Mais do formal ou mais do informal? Então, é a pinçagem desses traços. Se você identificando a personalidade que você está estudando, poxa, aquela personalidade também expressava isso, como é que pode? Então, que há uma tendência de predomínio, né? Na hora que aparece traços contrastantes, aí nas duas personalidades, nas três, e aí vai. Então, isso chama atenção, entendeu? Refina o afunilamento do perfil da pessoa. E também está mais claro isso? Está claro. Numa linha acima, as confrontações crassas das automimeses, né? Essas confrontações, o que seriam também? Porque mais ou menos igual o contraste aí, mas... Não, quando você realmente se vê, você faz aquela autocariação, acho que em um momento eu coloquei, você se flagra repetindo aquele comportamento. Então, o comportamento é relatado no fulano, no outro, na outra personalidade, e você leu aquilo lá. Aí, de repente, você se pega, se flagra, fazendo aquele mesmo comportamento, aquela mesma exposição, às vezes mesmo trato, mesma etologia da situação. Então, isso aí, essa confrontação, quando repete uma, duas, três, vários traços, aí você é obrigado a aceitar como uma similaridade evidente, né? Agora, última coisa, você tinha falado já, parece que 2 vezes da metobiografia. Eu ainda não, desculpa a minha, eu ainda não entendi o que é uma metabiografia. Por exemplo, a pessoa, ela escreveu assuntos relacionados, por exemplo, à área de saúde. Ela pesquisou, dedicou uma vida ligada à área da saúde. Ela publicou determinados dados, informações sobre a fisiologia, o início, como é que ocorre o desenvolvimento interno humano, por exemplo. Então, ela publicou isso, tá? Aí, essa pesquisa inicial não foi muito valorizada. Depois, né, com a dessoma dela, outros pesquisadores pegam aqueles dados e começam a desenvolver novas teorias daquela ideia inicial, o embrião da ideia que ele publicou, serviu para amadurecer e trazer um avanço, por exemplo, na área da medicina. Então, olha só, a metabiografia aí, ou seja, o que ele deixou e aquilo que desenvolveu traz efeitos muito positivos. Então, isso vai pesar
Isso também vai ter um peso lá na holobiografia ou na história da pessoa, vai ter outro peso. Agora, a mesma coisa pode ter do lado negativo. Então, por exemplo, na Alemanha, muito fácil acontecer isso em relação lá ao nazismo. O nazismo aproveitou-se de ideias positivas, tanto da seleção natural, ideias de evolução, desenvolvimento, o arianismo, a eugenia, se aproveitou de ideias positivas, né, para realização de discriminação e questões negativas. Isso aí, eles pesquisaram, o nazismo não foi assim, tão ignorantão, não. Era ignorantão no sentido das execuções, assim, mas foi tudo muito premeditado. O Nietzsche, né, também. Então, várias personalidades entraram. Aí a pessoa vai ficar com culpa no cartório porque distorcerem isso? Não, mas faz parte da metabiografia dela. O Nietzsche, eu estou sabendo, eles deturparam a ideia do Nietzsche, né? Isso que você quer dizer. Pode ser. Porque o super-homem do Nietzsche é uma outra coisa, não tem nada a ver com esse super-homem nazista. Eles se aproveitaram de tudo. Obrigado. Roberto, dois aspectos, tudo bem? Dois aspectos que eu considero importantes dentro dessa pesquisa, a questão da epistolografia. Epistolografia é essencial. Se você não lê a correspondência das pessoas, caso ela exista, você conhece muito pouco dela, porque você vai ouvir o que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer é uma realidade, o que ela ou ele vai dizer é uma outra realidade. Então, a epistolografia eu considero um dado bem sério, bem crítico. Eu vejo também que, do momento que a pessoa tem a desconfiança de tal ou qual personalidade, a primeira coisa que ela precisa fazer, na minha percepção, é ela se matricular no curso daquela língua. Porque, do contrário, ela vai perder um percentual imenso de informações, porque se ela põe o tradutor no meio, ela já houve uma distorção ali. Há uma distorção a pessoa a mais, para ser desassediada, para ser trabalhada, para dar fidedignidade. Então, vejo que o ideal é diretamente da fonte ao consumidor, né? Você aprende o idioma, você vai a registro epistolográfico, você vai à carta, ou a documentos raríssimos, por exemplo, que você só tem acesso se você dominar o idioma. Há documentos sobre relatos da juventude de certas personalidades que estão criptografados, você só vai encontrar em determinados arquivos, em determinadas fontes, que se você não tiver acesso ao idioma, dificilmente você vai até saber que existe aquela fonte. Então, é importantíssimo na pesquisa historiográfica, e holobiográfica, e egobiográfica, no caso, egobiográfica, a pessoa ter acesso direto às fontes, sem interferências. Tem muita informação espontânea nessas situações, né? Então, principalmente das pessoas, os parentes, os mais chegados, as cartas, os afins da família. Então, isso aí tem uma exposição mais sincera, mais verídica da personalidade. Sinceridade. E o outro fator é aqueles bregue que a pessoa leva, principalmente, acho que no intermissivo, acho que o Pedro chegou a falar nisso, mas que muda certos aspectos do temperamento. A pessoa toma ojeriza determinadas posturas que eram do temperamento, mas que trouxeram um prejuízo grande, e aqui na outra vida aquilo não vai aparecer. Às vezes até num gosto, num interesse que a pessoa tinha, que toma a versão oposta. Mas a profilaxia mais radical. Aquela profilaxia assim, definitiva, aquilo não. Corta de vez. Então parece um traço contraditório, mas na verdade não é. É o oposto sadio daquele erro que era cometido anteriormente por causa daquela preferência, né? Então, também é uma hipótese interessante para ser discutida. Tá bom, obrigado. Autoanaliticologia, uma coisa me chamou a atenção ali na criteriologia. A consim intermissivista ignorar a autopesquisa, porque eu sempre... Assim, foi muito autocrítica, procurei pesquisar. E eu achei muito estranho o intermissivista ele ignorar isso. Mas as coisas acontecem, né? Ninguém evolui de uma hora para outra. Tem gente de todo nível. Você está entendendo? Tem que aprender as coisas, não tem jeito, né? É a saída. Como é que faz? Mas o que leva, assim, a consciência intermissivista a ignorar
a autopesquisa? Primeira coisa é porque a pessoa não devia estar habituada com isso antes de fazer o curso intermissivo. Ela ainda não entrou dentro do processo. É muito artista que tem na humanidade. Pensa nisso, os artistas. E artista, você sabe, é psicossoma. É difícil. Mas seria então medo? Não, é inexperiência mesmo, falta de prioridade, falta de maturidade. Essas coisas têm. E outra coisa séria também é a influência do meio ambiente, quer dizer, do ambiente, da mesologia, do holopensene, a influência mesológica da família, um milhão de coisas. Isso às vezes inibe a pessoa. Pesquisar é uma coisa muito boa, mas a pessoa tem que ter noção do que é isso. Por quê? Ela vai procurar ciscar alguma coisa na vida, vai mexer com a vida que existe. Isso mexe com as pessoas, mexe com as coisas, mexe com os ambientes, mexe com os objetos. De modo que a gente tem que entender. Entendi. Agora, por exemplo, se você tem tendência para pesquisar, para estudar, você não entende uma coisa dessa com as outras pessoas, mas você tem que entender. Não entendi mesmo. Os outros não são iguais a você. Está entendendo como é que é? Agora, o percentual de pessoas dedicadas a um processo racional de investigação, de pesquisa, é menor do que aqueles que vivem a vida do jeito que a vida mostrou a eles. É porque, assim, eu tenho lembranças desde pequena que eu era muito autocrítica, entendeu? Eu sempre me perguntava o que eu queria fazer, o que eu queria para o futuro, quem eu era. Aqui, ó, você não deve ser igual aquelas meninas, que a única pergunta que é só a seguinte: qual a cor que você gosta? Não é assim? Quer dizer, você queria coisa além da cor que você gosta, você queria outras coisas. Então, isso não é todo mundo que é desse jeito. Você tem que entender o povo. E outra coisa, não pode ficar por cima da turma. Tem que ficar igual. Não pode ficar, você está entendendo? Em cima do processo. Colocar uma condição acima, vamos dizer, no caso, monárquica, aristocrática, você está entendendo? Suntuosa. Isso é muito importante a gente pensar. Colocar o povo no mesmo nível da gente. Isso aqui é o ideal, democraticamente. E é muito bom a gente fazer isso, você aprende muita coisa com os outros, né? O melhor processo de pesquisa que tem é pesquisar a consciência. Eu te digo que eu sou especialista no assunto. Agora, ó, a melhor consciência que tem de você pesquisar é você. Você mesmo. Roberto. Então, vamos pensar nisso, isso tudo é importante. Roberto, aqui no B, por favor. Página 13, lá em Exemplologia, achei bem interessante que você escreve na autocrítica remissiva avançada. Você pode explicar essa questão do Megatrafor, das retrovidas, se tornando Mater Pensene atual? Pode aprofundar isso? Esse avançado aí, essa hipótese de trabalho minha, né? Então, você chegar, por exemplo, reconhecer o que é que mais ajudou as personalidades, as retropersonalidades, naquelas vidas pretéritas. O que se destacou e o que está permanecendo. Então, você vai ver se esse Megatrafor, ele é reincidente. Então, se você descobre que você tem evidências hoje de que isso permanece, e aí tornar isso mais presente na sua vida, que é questão da Mater Pensenidade, tornar isso Mater Pensene. Isso aí é um esforço, vamos dizer, um alto desafio, pelo menos que eu coloco aí, como exequível, né? Para a gente pensar, amadurecer nisso. Não sei se está mais claro aí. Você realmente vê o que vem do passado, o que vem de melhor, vem sendo reincidente, identificar isso hoje, e se realmente isso está de acordo com o que você está fazendo hoje,
se isso pode ajudar, e se isso pode ajudar, colocar energia, atenção, esforço, para que isso fique cada vez mais permanente. E aí a gente vai conciliar o que é o Megatrafor com o Mater Pensene. Professor, já coloquei meu nome de meu marido em sua tenepes, por motivo de traição. Ontem à noite apareceu na parede do hall do meu apartamento, bem ao lado da porta de entrada, um coração feito com batom. Daria para perceber se isso é algum assédio ou se foi alguma brincadeira de mau gosto. Olha, assédio aí pode ser assédio de gente humana, quer dizer, pessoas. Alguém que está fazendo isso aí pode ser até alguma coisa que... Alguma mulher, por exemplo, está despeitada, com cotoveloma, chorando as mágoas, a mulher que foi desprezada. Mulher desprezada é um perigo, às vezes é pior do que carrasco. Li no livro Técnica da Mediunidade, de Carlos Torres Pastorino, que a presença de assediadores causa a sensação de febre e calor no corpo. Em contrapartida, a presença de amparadores causaria a sensação gelada ou de frio. No entanto, um passista de centro espírita me relatou que o processo é o contrário. Poderia orientar de que modo posso identificar a presença de um e de outro a partir das sensações corpóreas? Olha, isso é bobagem, tanto de um quanto de outro é besteira. Porque o processo todo aí é o nível, ou a quantidade, o volume, a manifestação da ectoplasmia. Se tem mais ectoplasmia, a tendência é de abaixar a temperatura. Se tem menos, não abaixa. Se o processo, às vezes, é de assédio muito forte, a pessoa vai sentir calor, porque mexe no neurovegetativo, faz a pessoa transpirar. Então, isso tudo varia ao infinito. A melhor coisa que você faz é arranjar o laptop e anotar suas sensações e o modo como você vive com isso. Isso pode ampliar a situação. Agora, anota tudo, mesmo aquilo que você não entendeu na hora. Mais tarde, daí uns tempos, você vai entender e aquilo vai ficar mais claro. Qual sua opinião sobre a ontopsicologia? Conheci uma pessoa pela qual tenho certo interesse, é um buscador, aberto a novas ideias, mas é ligado a essa linha e tem temperamento difícil. Olha, em psicologia eu recomendo a cognitiva comportamental. Agora estão fazendo uma força danada aí para levar também à frente essa escola da positiva, que é baseada no bom humor, humorismo, otimismo e bem-estar. Essa está ajudando também muita gente. Mas a coisa mais séria é a cognitiva comportamental. Agora, para o verbetógrafo. Em Sinergismologia, página 11, quinta linha. Poderia relatar o sinergismo retrogenética, paragenética, neogenética? Que eu coloquei também em outro momento aí, o psicossoma ele é retroalimentado pelo soma, por exemplo, atual. Você tem uma determinada vida, tarefas, realizações, isso vai ficar marcado, vai dar algum extra ou algum acréscimo, algum complemento à paragenética que você trouxe. Então, a retrogenética fica registrado na paragenética, então psicossoma. E aí, ao você voltar aqui e ter a neogenética, vai havendo os ajustamentos, as adaptações. Então, aquelas conquistas que você teve recentemente, e aí o novo Zeitgeist, o novo ambiente, a nova circunstância, a nova tarefa. Aí o caso, por exemplo, a ProEx já pode pensar nisso. Então, como é que você pode fazer para ajustar tudo isso? Então, é uma busca, você está, conscientizando desses traços, principalmente que eu estava falando agora há pouco, os melhores traços, para ver se eles estão reincidentes hoje, se está continuando ou não. Procurar trazer ou extrair o filtro, né? Essa filtragem do melhor possível para as realizações agora, né? Hoje e agora. Em Principiologia, página 11, quarta linha. Poderia abordar o princípio da sincronicidade interligando passado, presente e futuro? Então, quando se trata, por exemplo, principalmente em ambientes de forma holopensênica,
essa questão de temporalidade, ela quebra logo de imediato, porque você está lá presente. E os fenômenos parapsíquicos que ocorrem mostram uma realidade totalmente atemporal, porque você junta lá o passado, o presente ali, e você pode também ter precognições, tudo praticamente ao mesmo tempo. Então, a memória sua fica muito, vamos dizer, exacerbada ali. Então, junta dejaísmo, lembrança, e você está vendo ali, você está presente, você está vivo ali, e ainda tem, por exemplo, precognição. Então, isso aí tudo junta, tende a se juntar. Em tecnologia, página 11, terceira linha, poderia comentar a técnica da avaliação retrobiográfica? A avaliação retrobiográfica, por exemplo, essa aí é das mais básicas, assim, que eu também utilizei, é para você levantar todas as personalidades suspeitas que você tem, e aí você estudar essas retrobiografias, ou seja, o que é que elas fizeram no passado. Então, você começa a fazer esse levantamento, né, para ver e começar a fazer o cotejo, a comparação com a sua personalidade atual. Agora, antes de passar para a retrobiografia, é importante você ter um levantamento, uma listagem de hoje, de agora. Então, o que é que você expressa hoje? Porque aí você já tendo um pouco esse perfil, aí na hora que você parte, né, para o passado, para outras personalidades, a sua comparação vai ficar mais assertiva ali, vai ficar mais clara, você vai ter mais clareza, né, mais autoconfiança para fazer essa confrontação. Roberto, quando a gente for fazer assim, vamos supor, uma conscienciometria de uma personalidade que a gente suspeita que pode ter sido, que nós podemos ter sido essa personalidade. Isso. Então, primeiramente, assim, falando de conscienciograma, a gente tem que passar o conscienciograma na gente, atualmente, mais ou menos o que você acabou de falar, saber atualmente quais são os nossos traços, para depois passar, talvez, o conscienciograma nessa personalidade, né? Eu não sei se você fez isso na sua pesquisa, mas o que você diz, assim, em matéria de não cair em erros, em, às vezes, tendências, né? Às vezes a gente fica empolgado, talvez a gente queira, né? Porque você responder de si mesmo no passado, você não sabe se foi você realmente, né? Às vezes pode puxar alguma tendência, alguma coisa. Né? Uma dupla tendência. Isso. O que você, não sei se você fez, qual foi a sua experiência com isso? Eu, inclusive, considero assim como marco dessa pesquisa de retrobiografias, justamente quando eu comecei a fazer o conscienciograma. Então, na época foi em 98, foi pouco depois do lançamento. Então, a partir daí que até espontaneamente eu comecei a ter mais dados, porque curiosidade, todo mundo tem, praticamente, né? Assim, é espontâneo isso, você querer saber o seu histórico aí. Mas, sem dúvida, eu considero como marco o conscienciograma, a análise mais profunda, refletida do conscienciograma. A partir daí começaram a ter dados mais significativos, né, sobre retrobiografias. Agora, então, você com base nessa conscienciometria mais apurada, mais definida, você aí parte para os demais. Aí entra a questão, eu coloquei em 3 momentos, que é na parafatologia, a bias da autopesquisa, as severinas, né? Então, a bias da autopesquisa, bias do parapsiquismo, bias da autoignorância. Essas 3 severinas aí são críticas, né? Bia quer dizer o quê? A tendenciosidade dentro da pesquisa. Então, esse daí você vai falar 100% de isenção, difícil. Até porque você tem que se misturar ali. Mas, na hora que você tem o número de cotejos, de comparação, aumenta, assim, você consegue aumentar isso de confrontação. E essas confrontações têm um nível de similaridade alto. Então, a maioria das comparações, nível de similaridade alto, então aí você começa a reconhecer. Então, porque assim, a questão da empolgação, do entusiasmo, não adianta você querer forçar a barra de querer ser fulano, igual o pessoal fala aí, a maioria, se você perguntar, Cleópatra e Júlio César, Napoleão, são os ganhadores, né? Então, o povo quer o top da fama, relacionado à fama. Então, mas isso aí vai diminuindo porque
você é obrigado a confrontar com realidade, assim, a maneira, na hora que você assimila situações do passado lá, por exemplo, trafares, o reconhecimento de desafetos, aquilo tudo vem à tona. Na hora que é mais realístico, é verídico, aqui você assimila tudo e você passa até, assim, você passa horas, você passa até dias trabalhando com aquilo, assim, trabalhando mentalmente, energeticamente, de todas as formas, para você assentar aquilo, deixar aquela evocação mais bem resolvida. Então, isso aí, vamos dizer, é mais acachapante, muito mais forte do que ficar tentando forçar a barra disso, daquilo, para ter aquele relaxamento da autocomprovação, aquela autossatisfação. Não adianta você forçar a barra, você tem que ver exatamente sim, essas confrontações causam repercussões, quantas vezes causou, em que sentido, positivas, negativas, tudo. Aí, com o passar do tempo, tem essa questão do tempo, né? A repetição, o acúmulo de dados, aí, isso vai, como eu falei inicialmente, Pedro, vai calando a sua própria boca. Assim. Não adianta você querer ir contra, ser a favor ou contra. Tá, não sei se... Eu acho que também, no decorrer da pesquisa, não sei se aconteceu isso, você, talvez com algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento do conscienciograma, você fala, isso eu não tinha pesquisado, vou começar a ver aquele dado que eu não tinha visto isso antes. Tem um monte de coisa. Inclusive, acho que eu pus por alto aí, por exemplo, o paradoxo, você vê lá a paradoxologia, o fato de você reconhecer traços a partir do passado lá, daquela personalidade. Você não tinha reconhecido exatamente, especificamente você. Estava meio que adormecido lá. Então, isso acontece. Pode expandir e exemplificar a mitologia, página 12, o mito das retrocognições relampagueantes, provocando hiperlucidez holobiográfica, e também o mito da autocura instantânea pela retrocognição. Esses dois mitos aí têm dois aspectos, né? Que eu falei inicialmente, a pesquisa, o entusiasmo da pesquisa, e mesmo a gente alimenta isso da retrocognição, trazer uma lucidez maior. Realmente traz. Agora, isso é gradativo, então não adianta alimentar a expectativa que a lucidez ela vai vir 100% instantaneamente daquele jeito. Outro ponto que me levou a colocar essa questão do mito, é só você estuda os livros de reencarnação, tudo que envolve reencarnação, a seriexologia, você vai ver a terapia de vidas passadas também. Então, não estou falando tudo, mas tem muitos exemplos que mostram esse carregamento. O carregamento da expectativa de que a pessoa teve a retrocognição ali e curou. Então, pela minha própria experiência, o pouco que eu tive, as coisas vão acontecendo mais gradativamente do que relampagueantemente, mas falando assim. Então, isso é mais um processo gradativo, né, do que imediato. O Código Pessoal de Cosmoética é o mesmo que o Código Pessoal de Conduta? Como devemos usar o CPC para realizar a autocrítica remissiva? Olha, o Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, é um processo mais íntimo que a pessoa vê e que se estende além daquilo que o povo vê na conduta da pessoa. É um problema mais íntimo, às vezes até multidimensional, sério. Agora, o Código Pessoal de Conduta é uma coisa da etologia, é o do comportamento da pessoa, a conduta, a postura, o modo dela agir no processo da sociedade. Agora, para a gente fazer o CPC com autocrítica remissiva, é ver tudo que a pessoa tem, os trafores, os trafares e os trafais, aquilo que falta. E a pessoa colocar, então, alíneas, cláusulas, artigos nesse código, que ela possa suprir a falta daqueles trafores que ela não tem. Isso é que é o ideal. Agora, professor Roberto, pode expandir em taxologia, página 14, item 6, traforológica, o flagrante da reatividade instintiva, do egoísmo infantil, das autodefesas biográficas.
Isso, por exemplo, isso é comum no ambiente científico, as autodefesas em relação a ideias, por exemplo. Então, como é que é o nível de preocupação sua em defender a razão, em ter que ter a razão naquele momento, naquele instante? Então, como é que você se sente em relação a isso? Você se sente impulsionado, obrigado a manifestar isso? Ou seja, para não sair, né, por baixo da situação, às vezes, né, a pessoa quer defender tanto a razão, mas porque ela não quer ali abrir mão de certas posturas, né, de certos argumentos que às vezes não estão claros ali para ela, ou que no contexto às vezes não está pertinente. Então, às vezes você está num debate ou numa situação que às vezes é melhor diminuir, baixa a bola, evita a confrontação, e aí você parte para outro. Você não vai ficar atirando pérola aos porcos, né? Então, mas às vezes a pessoa fixa nisso e quer defender a sua razão, o seu ponto de vista. Então, isso às vezes tende a ocorrer, um flagrante que a gente pode identificar aí. Roberto, dentro da sua experiência fazendo essa pesquisa, né, de personalidades anteriores, você chegou a perceber, e se sim, quais são as características de determinados grupos de consciências que estariam relacionadas àquela consciência, ou àquela personalidade que você está estudando, que é a sua hipótese e tal, dentro daquele padrão, por exemplo, só para citar, para ilustrar, tá? A pessoa de repente vê que tem alguma coisa com a Grécia, filosofia antiga, e ela, num determinado momento, de perceber que está com companhias extrafísicas naquele padrão de filosofia e tal. Você chegou a perceber alguma coisa nesse sentido? Especificamente mais, por exemplo, em relação à assistência TENEPS, por exemplo, de aparecer situações envolvendo gente ligada àquele contexto, ou pelo menos aparentemente ligada ao contexto de, no meu caso lá, Alemanha, tal, toda aquela circunstância lá. Isso aí ocorreu, mas ali ligada a linhas filosóficas especificamente. Assim, não, eu botei linhas filosóficas exemplo, como ilustração, sim, como ilustração. Eu digo o padrão mas daquela consciência. Tem evocações que são instantâneas, né? Mas aí tem que refinar mais isso. Aí eu estou ainda, acho que meio grosseirão em tudo isso, mas pelo menos assim, estou procurando ficar atento. Eu fico assim, fuçando, cascavilhando, mas tem aquele limite, né? Que você sabe que, poxa, até aí eu chego, até lá não consigo passar desse limite. Mas assim, é algo que a gente tem que ficar com postura atenta. Né? Mas eu pergunto também, às vezes, não para você buscar isso, mas espontaneamente, quando você se dá conta, você percebe que extrafisicamente tem um grupo, eu estou na linha de amparadores que estariam relacionados àquele padrão de atuação, entendeu? Por exemplo, mais especificamente as questões de natureza, isso aí o tempo todo, a viagem mesmo, de exploração. Então, a turma que envolve, que mexe com a natureza, eu vejo como é que eu identifico isso, por exemplo, com os fenômenos naturais que ocorrem. Em relação a chuva, neve, circunstâncias, você vê que tem alguma coisa, as sincronicidades, aí você vê que, poxa, então o pessoal chama atenção para determinados eventos e você, pela repetição, você vai corroborando aquela tua hipótese, né, de que tem relação com o povo que mexe realmente com isso. Por exemplo, questão de sincronicidade, trilhas, eu falei até trilhas energéticas. Como é que você vai sendo conduzido a determinadas trilhas e aí naquela trilha, por exemplo, desencadeia lembranças, rememorações. Então você vê que tem uma indução, uma condução pessoal provavelmente ligado a esse tipo de tarefa, de trabalho, né? E outra questão, por exemplo, que eu posso citar, que estou lembrando, livros de personalidade, por exemplo. Você trabalhou aquela questão da metabiografia, fez um levantamento, história natural lá, deixou de registro, aquele outro pegou, deu continuidade, trabalhou, depois você volta, usa aquilo, e aí depois você usou, publicou, avançou em outra linha, outros aspectos,
E aí depois há o reencontro também. Você percebe que a pessoa está por perto de você. Então é o caso que isso aí, sem dúvida que, né, essa passagem de bastão dentro da área de conhecimento, isso aí é bem evidente. Você vê os encadeamentos, o livro que chegou até você, o que você, né, acessou, então vai vendo que tem uma rede de interconexão. Agora, tudo campo para a gente aprofundar e investigar, né? A gente capta indícios, assim, evidências. Roberto, queria que você comentasse se você já teve, ao fazer a pesquisa, em projeção, você se vê atuando de determinada forma, que é aquela outra personalidade. E isso vira um viés confirmatório, assim, indiscutível, da sua personalidade naquele papel, né? Isso, você já teve alguma coisa nesse sentido? Esse é um dos itens que você vai usar para confirmação, né? Quantas vezes ocorreu, né? Como é que ocorreu? Por exemplo, não tem nenhuma foto ou figura daquela personalidade, não teve registro, mas você sabe lá como é que foi. Como é que era o sorriso, a expressão e tal. Aí você vai vendo nos outros aquela mesma expressão lá. Em projeção, então, uma situação similar a uma que aconteceu há muito tempo, mas uma situação atual, moderna. Mas você se vê agindo exatamente como aquela pessoa, com vieses daquela pessoa, daquela personalidade, daquela forma. A etologia idêntica, os traços idênticos de etologia. Porque aí você vê no processo projetivo, por isso daí a importância da projeção na relação da pesquisa historiográfica, porque muitas lacunas que não serão preenchidas com dados físicos, humanos, nem detalhes, nem documentos, eles serão confirmados de maneira para você assim, indiscutível a partir dessas experiências energéticas. Esse, sem dúvida, são dos itens que vai mais colaborar aquele crescendo, o professor Walter sempre coloca, repetir aqui, do flash, né, do episódio e a vivência. A tendência, isso aí é crescer mesmo, assim, a tendência do acúmulo de flashes. Exato. Então, o acúmulo de flashes tende a aumentar e a tendência é partir para esses episódios mais completos. Um é o fenômeno projetivo, o outro fenômeno é o déjà vu, que acontece com você modernamente, nos ambientes onde você já esteve, modernamente, acontecem situações similares àquelas que aconteceram naquela época, praticamente idênticas, e você se reproduz, é outro fator indiscutível, retrocognitivo, que a pessoa não tem mais dúvida alguma sobre aquele episódio. Por isso a gente tem que estar bem atento à questão de automimese, porque a força não dá para... A gente não sabe bem como é que é esse mecanismo, mas a força propulsora de repetição é muito forte. É muito forte. E aqueles 54 fenômenos do projeciologia continuam atualíssimos para esse caso. Atualíssimos. É bom dar uma repassada neles, porque se você for olhar, eles se repetem em diversos níveis, profundidade, intensidade. Combinados. Tudo combinado para você, outra vez, ter o retrato daquilo. Por isso que é bom reler o projeciologia na hora que a gente está fazendo essas pesquisas. Roberto, quais são as repercussões, dentro da sua experiência, que você poderia abstrair, as repercussões proexológicas para após uma identificação de personalidade consecutiva? Sem dúvida, o principal mesmo é de megafoco, né? Megafoco. Então, assim, até agora, por exemplo, às vezes fica meio difuso, isso aí, você fala, megafoco, fica aquele algo mais difuso, mas na hora que você junta todos os dados, e aí você reflete todo o histórico, com mais o que você traz de curso intermissivo, as ideias inatas. Então, confronta isso, histórico, ideias inatas, e vê o que é que você consegue juntar para colocar e fazer realização. Então, trazer para isso aqui, trazer realizações com megafoco, isso aí é o que dá, acho que, a diferença. Então, você assenta mais isso. Você quer comentar? Eu queria abrir um parênteses para expor aquilo que eu estava falando aqui um dia desse, sobre os processos das mulheres, no caso, árabes e do Islã. O livro da nossa amiga, eu estava procurando aqui, já achei, tem um dos tópicos, chama Alguns Costumes, que ela fala o que acontecia
dentro do processo dela no Egito, na época toda. Agora, ó, escutem essa e pasmem, para vocês verem a realidade. O que é que eu estou falando? Eu falo, o povo quer defender a situação, mas a situação, ninguém põe isso para fora. Agora, o caso aqui da Ginete, ela colocou tudo fora, porque ela sofreu muito com a família lá, enquanto teve criança, aquele negócio todo. Então, ela fala, em alguns costumes, eu vou ler só alguns tópicos. Costumes bastante primitivos são muito respeitados pelos árabes machistas e autoritários, onde a mulher só existe para servir e para a reprodução. A religião muçulmana lhes permite ter 4 esposas, desde que possam sustentá-las com a sua numerosa prole. E por aí vai, fala uma série de condições. O problema todo é o seguinte, no Ramadã é um tipo de maratonas de urgias, mais ou menos como o carnaval brasileiro. Durante o dia, é proibido beber e comer até o pôr do sol. E tudo recomeça à noite, sob o som de alaúde, instrumento musical oriental. Elas cantam no ritmo de bandolins e pandeiro. As dançarinas quase nu oferecem todos os seus gordos ricaços, a famosa dança do ventre, e a cédula de libras egípcias são engolidas dentro dos sutiãs das dançarinas, sob as exclamações sonoras dos assistentes gritando, Alá, El Akbar. Vocês sabem, Deus é o maior, né? Quer dizer isso aí. Agora, depois, mostra todas as comidas, que é uma orgia gastronômica impressionante. É a principal festa lá, no caso, por exemplo, dos egípcios, e a maioria parece até hoje. Agora, não é isso mesmo? Você pode confirmar? Agora, depois. Falando de outros costumes, o casamento ainda hoje são acordados entre família dos esposos. Quer dizer, mulher não tem nada. E, principalmente, se eles são ricos. Quanto mais rico, mais eles são os pais que escolhem. Agora, as festividades duram 3 dias. A noiva é inteiramente depilada com o halawa. Você sabe o que é halawa, né? A história lá que eles usam. Agora, depois ela fica com tiara de flores, véu branco, tule de rendas, um monte de coisa. Agora, os ricos são, em geral, muito gordos. É uma alimentação muito rica e muito ósseo. E as mulheres, depois de alguns anos, se tornam enormes e disformes, de tanto comer e dormir ou ficarem sentadas. Seu traseiro tão proeminente que se pode colocar sentado uma criancinha. Vocês estão entendendo bem o que é isso? Então, é pior do que os pigmeus africanos, o traseiro. Você está entendendo? Por isso que é que tinha aquelas modas lá na França, no século XVIII, XIX. Né? Agora, depois, muitas vezes, sobretudo entre o povinho, é a parteira que desvirginiza a jovem esposa, com o dedo com açúcar, e apresenta aos familiares reunidos no salão a prova, aclamada com gritos de alegria, um pano sujo de sangue. Vocês estão entendendo bem? Agora, veja, eles, para falar isso, tem um processo que eles falam lá, que eles rolam a língua, né, para gritar, né? Ela fala isso toda vez aqui. Agora, depois, chegaram aos meus ouvidos certas histórias tristes e infelizes em que o marido percebe que a sua jovem esposa não era virgem. É um escândalo. Logo ele a repudia para a desonra da família dela e os insultos da família dele. Soube também que, para impedir tal escândalo, a parteira, regiamente paga, em conluio com a mãe da noiva, molha o pano que deve ser mostrado às famílias no sangue de uma pomba que ela mata na hora e com ele suja a recém-casada. E isso dá certo, está falando aqui. Agora aqui, é dada por ocasião da circuncisão dos meninos aos 14 ou 15 anos de idade, feita por um sheik ao vivo e sem anestesia. É dado um banquete para eles depois. Agora, também é uma espécie de batismo, uma grande honra para a família. Agora, as meninas também são circuncidadas, foi aquilo que eu falei, pelo sheik. Ela não está falando aqui, o nome disso é infibulação. Seus clitóris são cortados para torná-las comportadas, e as festas são pouco animadas. Gente,
É uma mulher que está falando das outras. E ela fala, a macumba existe também por lá. É conhecida do nome de Zar. É a macumba. De modo que por aí vocês veem que eu tenho razão, a hora que eu falo sobre o processo, que as mulheres não são assim. Tem muita gente que quer defender a situação, a barra é pesada. Agora, com aquele monte de roupa, tampa tudo, inclusive os para-choques, né? Traseiros, que não vê o que quer que se passe, o tamanho que as pessoas estão, que tampa tudo. Agora, ela viu tudo de perto, sofreu de perto, está falando a coisa do jeito que é. Ela é testemunha, total. vivenciou. O livro dela, ela fala tudo. A Jaque está aí, ela inclusive. expõe tudo. A filha. Vale a pena ver. A filha está aí. O livro da sua mãe é impressionante. Eu te pergunto, você já leu o livro da sua mãe? É impressionante o livro dela. Como é que é o nome do livro, professor Val? História de uma vida. Tem que colocar aqui para vender na epígrafe. Vou botar aí. Eles vão pôr, né? O Hernani vai arranjar lá, já está atrás disso aí. Que eu estou falando no livro já faz uma semana aqui. Por aí. Vale a pena. Eu estou lendo aqui com calma para anotar isso, que eu sabia que tinha alguma coisa. A hora que eu vi que ela era realista, a gente precisa de mostrar essa realidade, como é que é. Vocês sabem que aqui em Foz nós temos uma das maiores comunidades árabes do mundo, né? Parece que fora de vários países, aqui é uma das maiores. É a segunda maior do Brasil, só perde para São Paulo. Pois é. Então vamos pensar nisso. É importante a gente saber o que se passa. A situação é precária em matéria de mulher, todo mundo está defendendo as mulheres aí, precisa saber disso, o que está se passando. Essa é a realidade que eles não falam. Os homens ficam caladinhos, não explicam nada. Agora, o problema todo é que ela não está falando aqui que o nome é infibulação. Sai de falar, porque isso hoje todo mundo já está sabendo o que é. É muito sério, no caso. Agora, essa da sangue da pomba é terrível, né? Você já tinha ouvido falar nisso, mano? Pois é, você está vendo? Você que já rodou tanto, que já viu tanta coisa, não está aí. Eu sabia dessas coisas todas, e sei de mais coisas. Eu quero ver o resto do livro, você já está falando o resto. Tem mais coisa além disso. Agora, a testemunha é uma beleza, né? A pessoa que fala aquilo que ela viveu, mostra a realidade, como é que é. Agora, é uma pena, porque, afinal de contas, eu acho que as mulheres têm o mesmo direito que os homens, e às vezes tem até mais direito. Porque quem dá a luz é ela. Esse negócio é bravo. O negócio de dar a luz não é fácil. Dar a luz, segurar a situação. Não é fácil. Agora, se vocês há de ver, é a sogra da Ginete. O que ela fala da sogra? É a pior sogra que eu já vi até agora, pelas coisas que ela conta. Você chegou a conhecer bem essa sogra? Não? Não, professor Valdo, eu não conheci, não. Pois é. Ela morou no Egito, né? Depois agora, ela é uma personalidade psicopática, total. Ela mostra tudo, o processo da psicopatia dela, bem claro. Existia muito preconceito, né, com relação à minha mãe. E não, tudo é um processo de usos e costumes, né, a cultura, né, do ambiente, né, cultura primitiva. Eu acho que já devia ter alguma coisa entre as duas, né, porque eu acho que era exagerado mesmo. Não, ela é uma personalidade, a sua mãe descreve direitinho o que é uma personalidade psicopática. Ela é total. Um tipo de psicopatia, porque personalidade psicopática tem várias nuances, é preciso de ver, ela é fixada em quê? Agora, a sogra era assim, ela era distímica, total, contra o mundo e contra todos, só ela, por cima, aquilo é total. Então, essa distimia é típica, é um dos tipos do processo. Agora, se for examinar mais, se fosse examinar, possivelmente poderia chegar até dentro de um nível de esquizofrenia. Tudo é um processo de estudar. Do jeito que ela descreve, é impressionante a sogra. Isso é que é sogra. É a clássica. Voltando à questão das mulheres árabes, né? O que você acha que vai ter que acontecer para essa condição começar a mudar?
mesmo para valer? Porque isso ainda está muito forte. Eu penso que o processo é de educação. Eu tenho uma certa esperança, por incrível que pareça, na comunicação. Então, o problema, por exemplo, da internet, essas coisas todas, tem que mudar esse povo. Porque a educação vai aumentar. Com a educação, elas vão reclamar. Outros parâmetros, né? Por exemplo, por enquanto, a internet, blogueiros, esses processos do site todo que eles fazem, isso tudo aí, está um lixo, né? É um lixão. Mas a esperança é que isso vai mudar com o tempo. A natureza humana é assim mesmo, começa errado, depois acerta. Agora, na hora que eles começarem a acertar mais tudo isso, vai melhorar. Uma coisa, a Enciclopédia Britânica não vai mais imprimir livros. Vai ser tudo agora online. Agora, o que se passa? Isso é para fazer a concorrência com a Wikipedia, que o negócio está brabo. O negócio está sério com eles. Agora, veja, atualmente a Enciclopédia Britânica tem 32 volumes. Agora, para estudar não é o ideal. Estudar, o ideal é ter os papéis mesmo. Isso aí é besteira. Então, é muita gente que vai imprimir isso com o tempo. E eu penso que eles podem acabar com os livros, mas a impressão eles não vão acabar, não. Essa não tem jeito. Eles vão ter que imprimir. Valdo, e no caso da China, por exemplo, que não tem acesso à internet, que eles não podem nem acessar, que é proibido, e que o tratamento com a mulher é também tão discriminatório. Tá. Qual a esperança para isso, Valdo? Mas olha, lá, quando muda, muda tudo de uma hora para outra. É igual assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Estados Unidos, eu durante muitas viagens ia lá e olhava New York, os trens do subway, tudo sujo, tudo de qualquer maneira. Então, numa das viagens eu vi, resolveram mudar, e o crime vai acabar. Eu vi gente tocando canivete na barriga do outro, lá em New York, vi 2 vezes, chamei até a polícia. Eu vi coisa do Arco da Velha. Na outra viagem que eu fiz, tinha acabado tudo. Os trens estavam modernos, não tinha mais nada. Agora, a questão de 6 meses mudou tudo. Aí eles falaram, tolerância zero, aquele negócio todo. Então, a China tem coisa assim. Se eles mudarem de uma hora para outra, muda mesmo. O negócio é para valer. Mas, Valdo, qual é o fator, então, que define que essa mudança possa ser tão brusca, igual, como você está dizendo, nos Estados Unidos ou mesmo na China, que é super milenar, tradicional, e que no outro país... É a decisão, porque eles são tudo assim. A cultura, os caras, por exemplo, na Terra, são Deus na Terra, igual no Japão. O Japão, o chefão lá dos processos dele é um imperador. Ele existe, China tem imperador, né? Até hoje é imperador. Então, isso aí é um negócio sério. Agora, tudo, gente, é a falta de uma coisa só. Discernimento, reflexão, racionalidade. Isso tudo é uma coisa só. Lógica para se viver. Escolher a coisa que seja correta. Então, esse negócio de costume, de fanatismo religioso, social, isso é horrível, filosófico. Tudo que é fanatismo desse jeito é de vomitar. E qual é o fator, Valdo? Assim, é um ponto crítico, é uma massa crítica, é um ponto de saturação? O que faz virar e o outro não acontecer? Escuta, olha só o que a Revolução Francesa fez na França. Ela acabou com a monarquia e foi de uma hora para outra. E o negócio não voltou. Presta atenção. O negócio lá não está bom, porque eles agora estão lá, um restor de gente que está tomando conta da França, né? Não é mais o povo que tinha muita cabeça nem nada. Me perdoa, mas pós-Revolução Francesa também foi ditadura, porque depois Napoleão 1, 2, 3 era tudo... Mas agora mudaram. Então o problema todo é esse. Pode ser que de uma hora para outra ocorra alguma coisa nesse sentido. Não chega a ser uma mutação, mas alguma coisa vai ocorrer. Olha só essa primavera árabe que houve agora. Isso aí já é um movimento de alguma esperança nisso. Agora, eu penso o seguinte, o dia que as mulheres árabes estudarem mais, elas vão fazer a revolta, você não acha? O negócio é educação. Se elas estudarem, acabou. Eu, desde Uberaba, já falava com as minhas amigas. Na minha infância, eu tive um monte de meninas árabes. Então, eu já falava com elas, estude que é o único jeito de você fugir dos costumes milenares, ancestrais e doidos. Porque lá já havia essas coisas todas.
Agora, estudar. É o jeito para ficar livre disso. Valdo, mesmo estudando, a gente vê até exemplos aqui, a mocidade, por exemplo, essas moças árabes, elas se orgulham muito da herança muçulmana. Sim, mas agora veja, tem aquelas que são inteligentes, nem todas são com os véus. As inteligentes é que eu tenho esperança. Como se fosse uma escrava Elas vão feliz, chegar lá. escrava feliz. Porque veja, essas que querem que faça o processo dela. Infibulação. Isso é terrível, você pensar numa coisa dessa, para ela ter status. Status social, a única saída para ela. Tem uma intelectual. Por que não dá uma banana para isso e cai fora? Mas ela não sabe. Tem uma intelectual árabe, que é a Jomana Haddad. Ela escreveu um livro chamado Eu Matei Sherazade, onde ela está colocando toda essa realidade. Até eu dei para Graça já um tem exemplar. Vários livros, não é só essa aí, não. E ela é uma mulher de coragem. Tem livro aqui, já tem uma que está falando, e ela é muito importante, porque ela escreve bem, com detalhes, e a vida dela, quer dizer, ela está se expondo. A mãe da Jaqueline, essa senhora, é fora de série. Professor Valdo. Fora de série. Professor Valdo. Não, árabe aí. Me permite... na outra árabe, não. Então, eu não li esse livro, eu quero ler, mas eu gostaria de fazer uma ponderação no sentido de a gente... E eu tenho certeza que você não está generalizando o mundo árabe, não é? Não, tem assim, aqui, ó. Tem aquelas repartições, mas não é bem assim, não. O Egito é bem a cara do árabe. Isso, então... Não tem jeito de fugir disso. Mas... Como a amostra grátis reduzida explica bem a situação geral. Tá. Então, bem reduzida. Agora, eu também concordo, porque eu convivi com a minha mãe. A minha mãe era do início do século XX. Ela nasceu em 1903 e morreu com 97. Muito bem. E a história que ela conta e a postura que eu, como intermissivista, vivenciei, eu relato algumas coisas no Voltei para Contar, não havia, de modo algum, a minha mãe era submissa integralmente, mas essas questões que foram levantadas, por acaso aí que você citou alguns detalhes, né? Eu não percebia isso. Ninguém fala nisso, aí é que eu professor. E eu também convivi com a minha avó, então uma geração anterior. Claro que no mundo árabe, aí generalizando o mundo árabe, penso que a maior dificuldade e diferença recai na religião. Então, a questão do mundo árabe, e a gente percebe no contexto da religião muçulmana. Então, as regiões onde o islamismo, a questão muçulmana, ela é muito mais arcaica. Então, já na Síria, a minha mãe era da Síria, então existem... eu não vou me aprofundar, porque eu não li esse livro aí, eu quero ler, né, para fazer um contexto, mas a questão maior, para mim, é a questão religiosa. Okay. Tá, o religioso, ele é a péssimo religião em é o todo costume sentido. que nós estamos falando, é o que ela está Sim. dizendo, é o costume, são os usos. Sim. Outra coisa, a Síria que você está falando, você quer coisa pior do que esse Sim, Bashar que está lá? Concordo. Esses são dos piores, é pior do que os egípcios. Concordo, professor, plenamente. Agora, o que não pode ficar determinado é assim, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, porque existem diferenças. Sei, cada caso é um caso, mas claro. O costume, mais de 51%, é isso que eu acabei de falar, e tem mais, que eu não estou falando aqui. Eu vivi isso, professor. Tem muito Valdo. mais do que isso, que eu atingi muito árabe, gente, em Minas Gerais também. Eu sei o que é isso.
Só tem uma questão também, Lucy, que chega, dependendo da cultura, a religião, ela não é dissociada da cultura. Com certeza. Então, ela acaba havendo aí uma transposição de aspectos que originalmente foram da religião, ou vice-versa, e acabam estando muito presentes na cultura como um todo. Lógico, então, concordo. fica difícil falar, não, isso é só da religião, ou não, isso passa a ser também da cultura. Passa a ser Até porque também. a religião é um fenômeno cultural, não é? Então, é importante considerar isso também. Sim, mas para a gente ter uma E ideia... só um aspecto, muitos falam, né, a base que tem, por exemplo, mais para o catolicismo, né, o cristianismo no caso, como os maronitas, por exemplo, né, em tese teria uma abertura maior. Mas essa mesma Jomana Haddad, ela mesmo coloca que não é bem assim, não. Existem alguns itens da religião que pode ser tanto islâmica quanto católica e outras mais, que também vão ter os mesmos malefícios. Mas algumas atitudes que são assim consideradas assim o máximo da falta de consideração para com a mulher, também a gente tem que perceber até onde, quando, em que contexto aquilo acontece, tá certo? Agora, Lucy, só uma observação final sobre o assunto. A pior coisa que tem nessa questão sobre as mulheres é que essas mulheres não sabem que tem outra vida melhor. É verdade. Outra condição melhor. É verdade. Isso é que é abominável. Isso é a pior coisa de tudo. Elas não tiveram chance de ver outra coisa. Por todo lado que vão, até no cinema, tudo era tapado. Qualquer lugar que vai, tudo é excluído. Sim, concordo. Enfim, às vezes o cachorro da casa é tratado melhor do que a mulher. É verdade. Professor Valdo, aqui no B, você sabe, coincidências não existe. Hoje eu convidei uma pessoa para vir na tertúlia. O primeiro contato com ela, com a Conscienciologia, é um rapaz que veio do Líbano, morar em Foz do Iguaçu. Lá ele fez o curso de medicina, que no Brasil ele não consegue exercer a profissão. Então ele foi fazer o curso de nutrição. Então está ele aqui hoje, o Firas, e por acaso a discussão é sobre a cultura árabe. Seria bom perguntar para ele o que ele acha disso. Você sabe quem fica mais no buraco, no porco, na condição aí, são os homens, para falar sobre esse assunto, né? São os árabes, homens. Porque o negócio é uma ditadura permanente. Não é só essa da Síria, não. Tudo é da base da ditadura de macho. Mas o que você acha? Boa tarde, não, eu estava assim, escutando assim, uma discussão interessante. Na verdade, algumas coisas são certas, de uma forma, né? As outras coisas um pouco assim generalizadas. Sobre o assunto da mulher árabe, eu concordo com o professor Waldo que a mulher árabe ainda precisa estudar mais, concentrar mais assim, no estudo para ela ser libertada. Para se libertar. 100%. Mas, de outra forma, o assunto é um pouco generalizado, porque hoje, dentro dos países árabes, tem muitos conflitos. Esses conflitos não são religiosos, tanto também da etnia. Então, até hoje em dia, por exemplo, muitos países árabes não tem aquela... não sabe... como é que chama? Não segue aquela política religiosa não só isso que também. vinha. Sim, eles não definem a etnia. Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, o Líbano até agora não tem não sabe se 100% são árabes ou não são árabes. Não, e outra coisa, a Síria manda neles. Não, a Síria também. Então, eu concordo plenamente com a senhora ali. Por exemplo, o Líbano não é um país árabe. Hoje em dia, por exemplo, eles falam que é parecido com os árabes. Então, o Egito mesmo... O Irã também não é um país árabe. O Irã também é 100% que não é árabe. A gente sabe disso. Tá, mas olha, fica só nos países árabes. Fica só nos países árabes. E mesma coisa, por exemplo... Pode excluir um monte que ainda sobra muita gente. Mesma coisa o Egito, o assunto sobre o Egito. O Egito, por exemplo, eles falam árabe, né? de maneira diferente.
Porque mas eles o têm- Ramadã Sim, é árabe, não adianta mas não são falar. os árabes. E hoje a gente vê que Mas não adianta, a religião pegou aquela forma que são todos países árabes porque dominados por uma religião que seria o islamismo. Agora, a nossa amiga descreve tudo, processo de nascimento, a criação da pessoa, da criança, como é que é o maridinho, como é que é a sogrinha, como é que é a menina, quais são as festas, os padrinhos, o que é que tem tudo quanto é detalhe, não tem jeito de fugir disso. E é para todo lado. Outra coisa, ela viveu em 3 continentes. Não, mas tá Ela certo viveu que- na África, viveu na Europa e viveu no Brasil. Ela viveu mais no Egito, depois lá na França e agora no Brasil. Tudo isso. Então ela tem uma experiência terrível para falar. Agora, ela é uma, mas tem um monte aí hoje. São muitas autoras que estão começando a falar. Eu concordo plenamente que o que ela conviveu, claro que ela está colocando, mas o que acontece no norte africano, naqueles países, Egito no caso, Marrocos e mais Tunísia, o Somália principalmente, acontece que alguns assim é uma cultura antiga, mitos, tabus que infiltraram na religião. Mas, por exemplo, qual que é que você acha então que seria assim um exemplo de país árabe? Bom, Arábia Saudita? Não, Qual? 100%. Arranja um. Desconcordo. Fala aí para a gente examinar. Um exemplo? Um exemplo que seja bem árabe, típico de alto nível. Bem árabe. Sim. Bem árabe, sim. Arábia Saudita, a Península Árabe, que seria a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein, são países árabes. Esses são países árabes. Agora, a Arábia Saudita, o povo já agora... Você sabe, esse ano eles estão com medo de acontecer uma insurreição. Sim, mas a palavra árabe vem dos povos que não têm lugar para morar. Essa é a palavra árabe. Mas hoje em dia, quando as pessoas falam árabe, significa muçulmano, mas não tem nada a ver. A palavra árabe vem dos povos que moraram naquela época. Sim, mas então, me conta, qual é o país árabe para você? Não, maronita não. Maronita é um tipo do cristianismo, né? Faz parte do cristianismo que nasceu na Síria. Mas olha, fala qual é o país para a gente examinar esse país, para esse vídeo exemplo. O druso totalmente não. O druso não é uma religião. O druzita é uma etnia. E crença totalmente diferente dos muçulmanos. Oi? Agora, professor, queria só dar uma palavra para liquidar com a sua. É outro árabe. É o seguinte, a minha avó é polonesa, o meu avô árabe, libanês. A minha avó veio para o Brasil, família toda, ela sofreu, da parte católica, não da parte muçulmana, sofreu tudo isso que está escrito no livro. Sofreu as repressões, inclusive violência física, pela cultura árabe que não admitia que ela se manifestasse da maneira com que era manifestada no Brasil. Então, não é uma questão de muçulmano, não é uma questão de árabe. A minha família católica não sofreu repressão nenhuma desse nível, assim, igual muçulmano, não. Ninguém fez manipulação, ninguém fez nada disso. Não, mas veja, a mulher, hoje, ela sofre uma repressão desnecessária. Independente de ser muçulmana, de ser católica, é pela cultura que vem do país. Mas não venha agora pegar as outras culturas para acertar a situação. Então, vamos chegar aqui numa conclusão mais lógica e justa. A pergunta é uma: qual é o país que a gente pode fazer um estudo, uma pesquisa para falar, esse é árabe? Qual que é? É a Arábia Saudita. O que vocês acham? Arábia Saudita. Fala aí vocês três. Arábia Saudita. Arábia Saudita, ó, aqui. Um dos países mais ricos do mundo, os nababos estão lá. Olha só o que os nababos fazem. Uma vergonha total. E outra coisa, eles agora estão com medo do negócio cair. Que o processo da primavera árabe está fazendo pressão em cima da Arábia Saudita. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Assim, o senhor acha que a diferença entre a repressão, por exemplo, que a Malu falou da China, que vai abrir muito mais rápido, pode abrir muito mais rápido do que a repressão? Eu acho por quê?
o processo da China está com muita influência do comunismo. O comunismo Mas são é mais- 200 anos. Agora, o árabe não. É da Tem mais de religião 1000 e da lavagem anos. cerebral, né? Tem mais de 1000 anos. É igualzinho. Vocês podem perguntar assim, desses costumes arrevesados e loucos que tem por aí, qual é o último a cair? São os judeus. Porque, por exemplo, Porque eles têm 5 milênios, é o que vai demorar mais. Porque, por exemplo, a gente quando esteve na China, eu pessoalmente não vi essa repressão toda que se fala, assim, as meninas, Não, é tudo escondido. Não, sim, mas assim, o que é? Por todo lado se esconde. Não, mas do a árabe não é tramóia. escondido, do árabe é Por todo lado se explícito. esconde a tramóia. Não, Outra coisa, o negócio é tão sério, gente. Não, gente, até há peraí. pouco tempo, tinham difícil 28 entender, professor Paulo. países que faziam o processo da infibulação. Esses países fazem a circuncisão. Agora, veja, de todos os livros que tem por aí sobre circuncisão, inclusive aqueles do jeito do Trachtenberg, que é judeu, que combate o negócio lá dentro deles, tudo lá dentro, eles ainda não explicaram bem as coisas. Agora, eu penso que a maioria daqueles que escreveram, estou dando só como esse negócio é complexo, eles ainda não expuseram a condição nefasta do processo da circuncisão, quer dizer, o corte do prepúcio do homem, porque a maioria que escreve isso passou pelo processo e não sabe o que é ter o pênis com prepúcio. Eles não têm ideia disso, quem escreveu sobre isso. E mulher, na minha terra, não tem pênis. Então, o processo, esse povo não tem capacidade de mostrar o que é. Agora, o que se faz? Eles acham que cortando o processo em torno, lá, o problema do prepúcio, que tudo dá certo. Aquilo, eles não raciocinam que aquilo faz parte do processo da relação sexual. E não é só o problema de orgasmo ou de excitabilidade sexual do homem, não. É da mulher também, devido ao processo vaginal. Agora, esse povo, até hoje, eu ainda não vi livro nenhum bom de judeu, que aqueles que estão contra a circuncisão, que eles examinem o que é a função fisiológica do prepúcio, porque eles não sabem nada disso. Agora, eu, nos meus cursos lá de sexomática, eu falava essas coisas. Teve cara que foi lá estudar, conversou com outro, depois chegou e me deu razão, até fora do Brasil, sobre isso. Então, veja, uma coisa fácil, prepúcio. Agora, veja, isso está aí, essas coisas ocorrem. Outra coisa, os judeus estão nessa também. Eu queria voltar ao negócio Tudo da são China os primos aqui, dos árabes. Né? para não ficar mal entendido. Assim, ó, a repressão na China, comunista e econômica, foi tanto para homem quanto para mulher. O que eu estou me referindo é assim, o negócio lá é 200 a anos morte só de das comunismo. mulheres foi mais econômica do que filosófica ou do que religiosa. É isso que eu quero me referir. Enquanto que no islamismo, e a questão da repressão da mulher é mais da religião e mais da lavagem cerebral. Então, assim, você vê, por exemplo, no mundo árabe, crianças usando aquela burca, até aqui em Foz do Iguaçu você vê. Enquanto que na China, a gente viu, pelo menos eu vi, as meninas na universidade, nas ruas, em algumas cidades da cidade, eu não fui na roça, né? As meninas usam calça jeans, já estão falando inglês, já estão todas assim, aparentemente sem repressão ideológica de comunismo, entendeu? Ela já tem um pouco mais de liberdade. O que me passa é que a condição da China vai conseguir a liberdade maior, mais rápida, exatamente por causa disso. É bem possível. Em relação à condição do mundo islâmico. Está estudando o problema aí, eu ia te dar uma recomendação que seria bom você estudar. É o problema da gestante bomba, que eu considero uma bomba, uma das maiores bombas de costumes internacionais do século XXI. É a gestante bomba, aquela mulher que acha que se ela estourar ela e o bebê que está lá dentro, o feto, e matar uma porção de gente, que ela vai para o paraíso. Isso é que você devia dispor, porque é uma das coisas mais absurdas e loucas do século XXI. Isso não havia antes. Começou no século passado, no fim do século passado, e veio para cá. Isso tem há poucos anos de idade, mas é uma das piores coisas que a humanidade já cometeu até hoje. Uma gestante com o feto lá dentro do útero,
estourar a si mesma para matar um monte de gente e ferir dezenas de pessoas. Eu considero isso. O que é pior do que isso? É só o genocida, uma coisa qualquer nesse sentido. Mas como mulher, é a pior coisa que o elemento feminino da humanidade já praticou em toda a história da humanidade até hoje. Eu já procurei outras coisas para ver se colocar no lugar, eu não vejo nada tão doido. Então isso aí seria bom você estudar, falar, expor, que é o processo da gestante bomba. Isso é uma loucura total. Não tem jeito de se defender, é indefensável. Arranja uma defesa para isso. Não tem. A gente desafia. Então é um processo de loucura, de costume, de religião, de fanatismo. Talvez seja o top da loucura fanática, do fanatismo, seria isso. Por isso seria bom a gente estudar mais, falar essas coisas, para alertar essas mulheres, coitadas. Outra coisa, são tudo o quê? Ingênuas. Com o nosso amigo árabe ali, meu Patrício, quando a gente fala mundo árabe, a gente realmente está generalizando, porque tem... qualquer país islâmico, ele tem essa repressão absurda da religião. Entendeu? Então, a gente, quando defende ou fala só do mundo árabe, você está deixando um monte de gente lá de fora. Religião é costume, é uso, é cultura, tudo é a mesma coisa. É tradição, costume, pois é. Eu acho que aí Agora, tem que ter mais cuidado. Eu espero que você traga mais 200, né? Ela não está aí, então o problema é esse, é falar para ele. Tá bom? Muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 131 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Gabriele e Thiago, curso Teoria e Prática de Inversão Existencial. Magda, Precocidade Parapsíquica. Nara, Prova de Imagística. Alcira, Primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. E a mim, 40 manobras. Olá a todos. Se vocês têm o interesse, a necessidade de rever seus posicionamentos, de qualificar o seu planejamento de vida, conhecer mais sobre as técnicas evolutivas da Invex e da Ressex, a Simvex está oferecendo o curso Teoria e Prática da Imersão Existencial. Nele a gente vai aprofundar nos fundamentos técnicos da Invexis, que é uma técnica que visa a evolução, a antecipação e a qualificação dessa evolução desde a juventude, do desenvolvimento da assistencialidade desde a juventude. Pessoal, o curso vai ocorrer no dia 7 e 8 de abril. Vai ser o primeiro curso realizado no campus de Invexologia. Tá? A turma já está quase completa. Quem tiver interesse, eu peço para procurar a Juliana Medeiros, está aqui no Tertuliário, para fazer as inscrições, ou então enviar um e-mail para cursos@asimvex.org. A gente espera vocês lá. Obrigado. Olá, boa tarde. Convido você que tem o interesse em entender, desenvolver ou qualificar a maturidade parapsíquica para fazer nos dias 28 e 29 de abril o curso inédito e sem pré-requisito, o Precocidade Parapsíquica, que tem o objetivo de identificar e compreender as manifestações parapsíquicas na infância e entender os reflexos dessas manifestações na fase adulta. O curso será ministrado pela professora Carla Juliane e o professor Mário Oliveira, aqui em Foz do Iguaçu, no auditório do discernimento. Serão abordados os temas sobre traços de personalidade, habilidades inatas, retrocognição, paragenética, relações grupocármicas, entre outros temas. As inscrições estão sendo realizadas na recepção do CAEC através do telefone, o 3525-2652, ou através do e-mail, caec@caec.org. Obrigada, conto com a sua presença e até mais. Boa tarde. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para convidar todos vocês para a 5ª prova da Magística. É a 5ª edição da prova da Magística, que vai acontecer no dia 22 de abril de 2012. É um domingo. A prova consiste na realização de 200 associações como meta, com um objeto específico que a pessoa vai receber no dia em que ela estiver realizando a prova. E durante todo o turno da manhã,
nosso desafio é estabelecer 200 associações com esse objeto. Para aquelas pessoas que querem chegar antes na prova da Magística, nós estamos realizando 2 oficinas na semana que vem, durante o sábado e o domingo, no turno da tarde, aqui no Auditório do Discernimento, dia 24 de março, portanto, dia 25 de março, a oficina de observação e magística e a oficina de aprofundamento na prova da Magística. Então, a ideia é, nesses 2 eventos, poder exercitar um pouco as questões da prova, discutir as questões da prova. O aluno vai poder, além de fazer a prova numa simulação num tempo menor, também poder passar pela experiência de avaliador e debatedor. E na oficina de observação, a gente, então, vai trabalhar mais as questões que envolvem a prova, os benefícios, que são a atenção, a acuidade, concentração, memória, associação de ideias, criatividade, enfim, atributos dessa natureza. Então, a gente pediria a vocês, devido à urgência em termos de tempo, a prova já acontece, as oficinas já acontecem na semana que vem, que aqueles que têm interesse acelerassem um pouco a sua inscrição aqui no CAEC. Os valores para a prova é R$ 60, para as oficinas 30 a cada oficina. Não é necessário fazer as oficinas para poder fazer a prova, são eventos independentes, mas o pacote custa R$ 100, integrando então as 2 oficinas e a prova. Obrigada e um bom domingo a todos. Olá, pessoal. Estou aqui para convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, de 6 a 8 de julho, em Foz do Iguaçu. Teremos 6 conferências: o timeline da conscienciometrologia, autocriticidade cosmoética com o professor João Bonassi, intermissividade prioritária com o professor Roberto Almeida, os pilares da autoconscienciometria, 2 campos autoconscienciométricos com a professora Marina Tomás e 2 mesas de debate. A gente aguarda vocês e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, venha passar os feriados da Páscoa aqui em Foz do Iguaçu, fazendo o curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Ele não tem nenhum tipo de pré-requisito e nós vamos exercitando as 40 manobras básicas dentro de dinâmicas interassistenciais, visando ampliar a nossa desenvoltura quanto à aplicação das energias no dia a dia. O curso ocorre do dia 5 a 8 de abril. As inscrições são feitas no CAEC, no telefone 45 35 25 26 52. Agora, se você mora em São Paulo, nas proximidades, esse mesmo curso será dado em São José dos Campos, de 13 a 15 de abril, numa parceria com o IPC. E o telefone, então, no IPC São Paulo é 11 32 87 97 05, ou em São José dos Campos, 12 91 05 05 33. Obrigada. Gostaríamos de lembrar que ainda continua aberto o convite aos teletertulianos e tertulianos residentes em Foz do Iguaçu, para quem quiser voluntariar na transmissão aqui das tertúlias, pelo menos um dia na semana, o horário das 12 às 15 horas. Quem estiver interessado pode nos procurar aqui mesmo, ou no e-mail tertulias@caec.org. O verbete eleito para amanhã é Arrogância, especialidade para a Sociologia, autora Lília Junqueira. Obrigada e boa tarde a todos.